O capítulo 9 de Neemias é um marco significativo na história do povo de Israel, representando um momento de profunda introspecção, arrependimento e renovação espiritual. Após o retorno do exílio babilônico e a reconstrução das muralhas de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, o povo se reúne para confessar seus pecados e os de seus antepassados. Este ato de humildade e sinceridade reflete a busca por restabelecer uma relação genuína com Deus, reconhecendo suas falhas e buscando a reconciliação divina. A seguir, apresentamos a transcrição completa dos versículos de Neemias, capítulo 9, versículos de 1 a 37. No 20º dia do mês, aconteceu que os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e todo o povo se reuniram e se puseram em jejum e se vestiram de pano de saco e se cobririam de pó. E se reuniram, desde o mais velho até o mais jovem, para confessarem os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E se separaram das nações, e se apartaram das práticas de aquelas nações, e temeram diante de Deus, e lhe prestaram culto, e fizeram jejum, e se humilharam. E todo o povo ajuntou-se para apresentar porção sobre porção, e pelos que representavam os sacerdotes e os levitas em oração. E os levitas entoaram com voz baixa, dizendo: Tu és Senhor, nosso Deus, e nós somos o teu povo, e ovelhas do teu pasto. E sendo o Senhor o nosso Deus, grande e muito terrível, e que não há outro fora de ti, conforme toda a verdade, e nenhuma injustiça está em tuas ordenanças, nem te esqueces da aliança, e lembraste-te da tua misericórdia e da tua verdade para com os teus servos, que andaram diante de ti em toda a terra, desde o dia em que os tiraste da terra do Egito, de mão de Faraó, rei do Egito, e lhes deste a terra do que havias jurado a seus pais, dos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Também não entregaste a sua alma no deserto, nem os alimentaste com pão por muitos dias, mas os estabelecestes por povo e lhes destes a terra prometida, na qual habitam até ao dia de hoje. E lembra-te, Senhor nosso Deus, das nossas tribulações e dos nossos padecimentos, e da nossa infidelidade, e do pecado dos nossos pais, mais do que podemos contar, e não há limite para a sua culpa, nem para a sua desobediência. Por isso, temos padecido aflições nos nossos dias, desde que deixamos de obedecer à tua voz para quebrar o teu acordo e para andar nos caminhos dos nossos pais, que não conheceste. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, estiveram entre os montes e entre os jardins, no campo e entre os pastos, e no meio das árvores, e na fronteira de Jerusalém. Porque os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas se humilharam muito e disseram: Senhor, teu nome é o Senhor, e o teu nome é o único. Mas sois tu, Senhor, ó Deus nosso, que operaste estes sinais e estas maravilhas diante dos nossos olhos. Nós somos como os que tu arrastaste pelo rio, como aqueles a quem fizeste cair nas águas, como os que mataste com a espada, como os que destruíste com a fome, e como os que fizeram com as tuas mãos, Senhor. E se tu viesses a olhar, e nos concedesses um coração para entender as tuas maravilhas, e para ter temor do teu nome, então conhecêssemos a ti, e te temêssemos todos os dias de nossas vidas, e guardássemos todos os teus mandamentos. E por causa da nossa desobediência, e dos nossos pecados, e da iniquidade dos nossos pais, foste castigado, e nos fizeste, Senhor nosso Deus, para sempre, segundo toda a tua justiça, porque a tua indignação se prolonga para sempre. E disseram que agora seja desfeito o povo, e a cidade, e as muralhas que temos, e que o Senhor perdoe, pois sendo o Senhor nosso Deus, e não há outro a quem possamos buscar. O capítulo 9 de Neemias é uma obra de confissão e arrependimento que reflete sobre a história de Israel
desde a época de Abraão até o retorno do exílio. Este capítulo é um momento de introspecção coletiva, onde o povo reconhece suas falhas e reafirma seu compromisso com Deus. Após o exílio na Babilônia, o povo de Israel retornou a Jerusalém para reconstruir o templo e as muralhas da cidade, com Neemias atuando como governador e líder espiritual. Este período foi crucial para restabelecer a identidade religiosa e cultural dos israelitas, que haviam sido dispersos e influenciados pelas nações ao redor durante o exílio. Os versículos iniciais descrevem um ato de arrependimento coletivo. Vestir-se de pano de saco e cobrir-se de pó são símbolos de luto e humilhação, indicando uma ruptura com o orgulho e a normalidade, e uma volta à dependência de Deus. O jejum, uma prática comum em momentos de crise ou arrependimento, reforça a seriedade da confissão. A confissão não se limita aos pecados individuais, mas abrange as iniquidades dos antepassados, reconhecendo um padrão de desobediência que se estende por gerações. Este reconhecimento coletivo demonstra a consciência do povo sobre a necessidade de mudança e renovação espiritual. No versículo 3, o povo se separa das nações e de suas práticas, um passo importante para manter a pureza da fé e a identidade religiosa. Esta separação reflete uma rejeição das influências pagãs que podem desviar o povo dos caminhos de Deus, um tema recorrente na história de Israel. Os versículos 5 a 17 contêm uma oração dos levitas, que são líderes espirituais responsáveis por guiar a comunidade na adoração e na obediência às leis divinas. Esta oração é uma meditação sobre a história de Israel, destacando os momentos em que Deus agiu em favor do povo, como a libertação do Egito, a condução no deserto e a entrega da terra prometida. A oração também reconhece os períodos de desobediência e as consequentes punições, como o exílio e a opressão por nações estrangeiras. Este reconhecimento do ciclo de pecado e misericórdia divina enfatiza a fidelidade de Deus, mesmo quando o povo falha. Nos versículos 18 a 27, o povo expressa um desejo de compreender melhor as maravilhas de Deus e de viver em temor e obediência a Ele. Este pedido por um coração para entender e temer Deus demonstra a humildade e a sinceridade do arrependimento. A súplica por perdão reflete a necessidade contínua de reconciliação com Deus. O povo reconhece que suas falhas têm consequências sérias, mas também clama pela misericórdia divina, pedindo para não serem julgados apenas por suas iniquidades, mas para serem lembrados da misericórdia e fidelidade de Deus. Os versículos 36 e 37 encerram o capítulo com um reconhecimento da justiça de Deus e um pedido de perdão. O povo entende que a desobediência traz punições, mas também reafirma sua confiança em Deus como o único Senhor a quem podem buscar. A mensagem é rica em lições espirituais e práticas para a vida contemporânea. Este capítulo destaca a importância do arrependimento coletivo, da confissão sincera e da renovação da relação com Deus. A seguir, exploramos algumas dessas lições em maior profundidade. O arrependimento não é apenas um ato individual, mas pode e deve ser uma prática coletiva. Quando uma comunidade reconhece suas falhas e busca a reconciliação com Deus, há uma renovação do compromisso comum com os valores e preceitos divinos. Este modelo de arrependimento coletivo pode ser aplicado a diversas comunidades religiosas e sociais, incentivando a unidade e a coesão através de um propósito espiritual compartilhado. A reflexão sobre as iniquidades dos antepassados serve como um lembrete da importância de aprender com o passado. Ao reconhecer os erros históricos, a comunidade se posiciona de maneira
a evitar a repetição desses mesmos erros. Este reconhecimento é fundamental para o crescimento espiritual e para a construção de uma sociedade mais justa e alinhada com os princípios divinos. A oração dos levitas ressalta a fidelidade de Deus, que apesar das contínuas falhas do povo, permanece disposto a perdoar e restaurar. Esta dualidade entre justiça e misericórdia divina é um tema central na teologia bíblica, mostrando que Deus é tanto justo quanto compassivo. Para os crentes, isso reforça a confiança na bondade de Deus e na esperança de redenção, mesmo em meio a falhas e fraquezas humanas. A decisão de se separar das nações e de suas práticas representa um compromisso com a pureza espiritual e a obediência às leis divinas. Em um mundo moderno, onde as influências externas podem ser diversas e muitas vezes conflitantes com os valores religiosos, este princípio permanece relevante. A necessidade de discernimento e de proteção contra influências que possam desviar a fé é uma lição aplicável em todas as épocas. O pedido por um coração para entender e temer Deus indica um desejo de renovação espiritual. Não basta apenas seguir as leis de Deus de forma mecânica. Há uma busca por uma compreensão mais profunda e um compromisso sincero com os ensinamentos divinos. Este anseio por renovação pode inspirar os crentes a buscarem um relacionamento mais íntimo e significativo com Deus, baseado no entendimento e na reverência. A atitude de humildade demonstrada pelo povo ao reconhecer suas falhas e buscar a misericórdia divina é essencial para qualquer relacionamento genuíno com Deus. A dependência de Deus, reconhecendo que sem Ele não há salvação nem força para enfrentar as adversidades, é uma lição de humildade e fé que ressoa profundamente na vida espiritual dos crentes. Em tempos de crise pessoal ou coletiva, a mensagem de Neemias 9 oferece um modelo de como reagir, com arrependimento, confissão e renovação do compromisso com Deus. A prática de jejum, oração e reflexão sobre os próprios erros pode trazer clareza e força para superar desafios, mantendo o foco na fé e na confiança em Deus. Esta passagem nos ensina que, apesar das falhas e das dificuldades enfrentadas, a fidelidade e a misericórdia de Deus permanecem constantes, oferecendo esperança e a oportunidade de reconciliação. Este capítulo também destaca a necessidade de reconhecer e aprender com os erros do passado, reforçando a importância de uma introspecção contínua e de um compromisso renovado com os ensinamentos divinos. A prática de se separar das influências negativas e de buscar uma compreensão mais profunda da vontade de Deus são passos essenciais para manter uma vida espiritual saudável e alinhada com os princípios bíblicos. A história do povo de Israel, como narrada em Neemias 9, é um testemunho da resiliência da fé e da capacidade humana de buscar a redenção e a renovação através da confiança em Deus. Este capítulo nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, incentivando-nos a reconhecer nossas falhas, a buscar o perdão e a renovar nosso compromisso com os ensinamentos divinos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos diante de Ti nossas falhas e nossos erros. Pedimos que, em Tua misericórdia, perdoes nossos pecados e nos guies de volta ao Teu caminho. Dá-nos a sabedoria para evitar as influências que nos afastam de Ti e fortalece nosso coração na fé. Que possamos, assim como o povo de Israel, aprender com nossas falhas e retornar a Ti em arrependimento. Agradecemos pelo Teu amor incondicional e por nunca nos abandonardes. Que Tua graça nos conduza em todos os momentos e que possamos viver sempre para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia
as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.